Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Um abraço especial aqui, ó, professor Júnior PJ, creio eu que deve ser professor, né? Está utilizando-se desse título e ele me fez algumas perguntas. Eu acho que é um grande respeito, né? É uma grande oportunidade a gente que tem algum tipo de canal, algum trabalho na internet, no nosso caso aqui o YouTube. Eu acho que é um grande respeito a gente dar uma olhada nos comentários das pessoas, dos inscritos, das pessoas que estão só de passagem. E me parece que o professor Júnior, ele é inscrito do nosso canal, porque ele já acompanha a gente já tem um tempinho aí. Nosso canal está com 1 ano e 1 mês, que a gente está postando as coisas sobre Deus, sobre a obra social. Ele é um canal que já tem uns 7 anos, porque tinha alguns vídeos, poucos vídeos da roça, e agora ele está sendo melhor utilizado, né? E aí ele deixou aqui, ó, este comentário aqui, ó. O comentário dele está aqui e eu vou tentar responder. Eu vou ler o comentário e eu vou tentar responder aí o mais breve possível. Pode ser que vire um podcast, né? Professor Júnior PJ entrevista irmão Gerson. Legal, ficou chique, hein? Ó, vou ler o comentário dele aqui, ó. Olá, irmão Gerson, como vai? Tranquilo, tudo bem, né? Tô bem, graças a Deus. Estou alguns meses sem acompanhar o trabalho de vocês e sua esposa. Estou com muitos problemas na vida. Todo mundo tem problemas aí, né? Todo mundo está com problemas na vida. Separação, né? Colocou aqui separação, provavelmente matrimônio, né? Não especificou exatamente, mas quando fala separação a gente entende que é matrimônio. Estava desempregado, se estava, pode ser que agora esteja trabalhando, né? Eu entendi assim, né? Que Deus abençoe se você conseguir um emprego. Eu não sei se você é professor, então talvez você não estava dando aula, pode ser que agora você esteja dando aula, né? Que é uma benção. Depois você me responde aí, né? Se foi isso mesmo. Mudei-me para outro estado, fui morador de Juiz de Fora. Olha que legal, ele foi daqui. Hoje estou em Cubatão. Uma pergunta para o senhor. Cubatão, acho que é em São Paulo, estado de São Paulo. Uma pergunta para o senhor. Ele fez várias perguntas, tá? Não foi só uma pergunta, não. A vida humana vale a pena? A vida humana vale a pena? Como atingir outras demandas sociais? Por que trabalhar com crianças carentes ou não carentes? Ele colocou dentro de parênteses. Ou não carentes, se nem são seus filhos. Por quê? Né? Por que Deus permite a injustiça sendo ele justo? Jesus é Deus, filho de Deus, outro Deus, um profeta? Né? Ele está perguntando aqui. Obrigado pela atenção. São vários questionamentos aqui, né? O Júnior, professor Júnior, o que acontece? Um dia, a minha esposa entendeu, né, em 2017, que as crianças da nossa comunidade, do nosso bairro, nós moramos num bairro aqui conhecido como bairro Santos Dumont. Ao lado do bairro Santos Dumont existe o aeroporto da Serrinha. E a minha esposa entendeu que as crianças, principalmente os menores, que já estavam aí no seu período escolar, tinham muitas dificuldades em escrever algumas palavras um pouco maiores e até fazer aí algumas operações matemáticas básicas, que é o mais ou menos, né? A subtração, né? O mais ou menos aí, 2 mais 2, 2 menos 2, né? O básico do básico mesmo. E ela, por ser professora, né, de ter esse dom de lidar com crianças, ela se preocupou bastante. E a gente tem uma lavanderia, a nossa lavanderia da divisa com um escadão que corta o bairro, e ela perguntou se não teria condições da gente construir ali uma sala de aula improvisada. Ela comprou algumas carteiras, eu até tenho aqui na minha frente algumas delas, né? 2, 4, 5 delas aqui. Ela comprou de uma pessoa que tinha uma escolinha evangélica, né? Uma escolinha dentro da igreja. E através dessas carteiras, de um quadro um pouco parecido com este aqui, e alguns livros, a gente começou uma iniciativa na lavanderia da nossa casa. E né, na época em que houve este momento, esse despertar espiritual, né, vou usar o termo despertar espiritual,
da minha esposa, ela começou com 6 crianças, não tem como esquecer. Carol, Gustavo, Giovanni, Sofia, Bernardo e Jean. Hoje estão uns cavalões aí, são grandes já, né? A Carol esse ano vai fazer 13 anos, né? Então, ou seja, já tem um tempo isso. Então eles eram crianças bem menores aí, né? E aí um dia a nossa querida vizinha, a Lu Luciene, mora aqui praticamente em frente aqui, ela ficou curiosa daquele entre e sai de crianças ali, com um papel na mão, com um caderno, e ela veio, perguntou o que estava acontecendo. A minha esposa mostrou para ela o espaço, ela ficou muito animada, muito, muito mesmo, e disse, olha, eu vou mandar aqui para um grupo que eu tenho, e vamos ver se a gente consegue aí, material de escola, um lanche, alguma coisa assim, para poder estar ajudando aí nos trabalhos aí. Ela pegou o telefone dela, mandou lá pro pessoal lá e tal. E a partir daí foram surgindo outras pessoas, né? No caso, o Afonso, que é uma pessoa que nos ajuda aqui muito, né? O Afonso, o Edmir, o Edinaldo, o André, a Rita e algumas outras pessoas aí que acharam o trabalho muito legal e tomaram a iniciativa de ajudar com o aluguel e da lavanderia, que cabiam 6 crianças. Nós fomos para uma loja aqui em frente, onde é o Instituto hoje, tem uma loja, 2 lojas aqui. E aí eles pagavam o aluguel e a partir daquele espaço, que era de 6, passamos para um lugar que cabiam 15 cadeiras. Então cresceu um pouco, o trabalho começou a crescer, né? Já cabia ali 15, 16 crianças. E a minha esposa ali, com a ajuda dessas pessoas, a gente começou a angariar recursos e a conquistar bens móveis, imóveis mesmo, né? Armário, impressora, computador, livro, né? Material escolar em geral, né? Eu estou aqui na sala infantil, estou próximo às prateleiras aqui, ó. Então aqui tem vários recursos pedagógicos aqui, né? Que são utilizados não só pela minha esposa, mas pelas pessoas que muitas vezes vêm aqui nos ajudar aqui com a obra aqui e principalmente pelas crianças. E aí um dia surgiu, né, através do senhor Edmir, que é um amigo nosso, um dos nossos apoiadores aí, a proposta de conseguir um terreno e através deste terreno construir um local para poder fazer uma sala ou 2 salas, um banheiro, alguma coisa desse tipo. E aí a gente estava com este terreno, onde eu estou hoje, onde é a sede do Instituto Beneficente Betel, um terreno que a gente havia comprado para, num futuro próximo, construir kitnets de aluguel. Nós estamos próximos da Universidade Federal de Juiz de Fora. A nossa ideia era construir aqui umas 4, 5, 6 kitnets para alugar para estudantes, né? Aí, mas o terreno estava parado. A única coisa que a gente fazia era manter o terreno limpo, né? E aí a minha esposa virou para o Edmir e disse, olha, o terreno está aqui, é nosso, e a gente consegue aqui doar essa parte aqui para poder fazer aqui uma sala aqui. Dessa sala nasceu uma estrutura, 2 andares, né? 90 metros quadrados cada andar. Na parte de baixo, onde eu estou, nós temos a sala maior, que é uma sala de vídeo, e também é usada pelos adolescentes. Estou aqui na sala infantil, né? Nós temos um refeitório, nós temos uma cozinha toda montada, nós temos um expurgo, que é uma área onde fica o tanque, onde é feita a limpeza, e 2 banheiros, né? E a gente começou aí a angariar recursos para poder montar essa obra do jeito que está aqui. Foi gasto um valor até bem elevado, né? A obra documentada na prefeitura, tudo bonitinho, tudo dentro dos conformes. E aí os trabalhos começaram a crescer, né? Nós saímos de 6, fomos para um lugar que cabia 15 e agora estamos num lugar que cabe 60 pessoas. Em cada sala de aula dessa aqui, cabem 20 pessoas confortavelmente sentadas, porque nós temos mais uma sala ao lado do auditório. O auditório em si cabe 60 pessoas sentadas, né? Confortavelmente, com cobertura, com janela, com portão, tudo com acesso e acessibilidade para qualquer pessoa que quiser fazer parte aqui dos nossos trabalhos. Não é fácil fazer trabalho com criança, não é fácil fazer trabalho com adolescente, não existe nenhum apoio de nenhuma empresa,
Não existe nenhum apoio da prefeitura da nossa cidade, não existe nenhum, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário aí, a gente está com a documentação que a gente precisa fazer uma alteração do nosso IPTU, nós temos um protocolo e nós já estamos esperando há mais de 2 anos, tá? Pensa, uma burocracia que está nos impedindo de crescer por causa de uma alteração no IPTU que a gente não consegue. É impressionante, tá? É impressionante. Não temos muito apoio dos moradores do nosso bairro. Por incrível que pareça, a maioria das ajudas que a gente recebe vem de pessoas que não moram no nosso bairro. É o caso do Afonso, do seu Edmir, do Edinaldo, do seu André, da Rita, da Conceição, do Janderson, do Bispo Marcelino, nosso amigo, irmão Bispo Marcelino e irmã Neide. Ou seja, são pessoas que não convivem aqui na nossa comunidade, mas entendem aí a nossa proposta, tá? Hoje, atualmente, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? A nossa referência aqui é o ensino. Qual é o ensino? Todos eles. Matemática, português, geografia. Nós estudamos com muito carinho a Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos de Jesus Cristo, pois nós acreditamos que Jesus foi um verdadeiro mestre, deixou todo esse ensinamento, essa doutrina neste livro sagrado, e com isso a gente criou formas, né, maneiras de passar para as crianças e para os jovens aqueles ensinamentos milenares, né, destes grandes sábios, no caso aqui Jesus Cristo, né, de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais humorada, um pouco mais filosófica, né, utilizando-se aí das ferramentas pedagógicas possíveis e até as impossíveis, né? Às vezes você tem que criar uma narrativa, uma ideia, né? um exemplo para poder transmitir para eles, para que eles entendam essas coisas aí, tá? Então hoje nós temos aqui no Instituto aula de violão, que é feita pelo tio Silvio Natalino, meu cunhado, ele é irmão da minha esposa. A aula de música hoje está fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso, que nós temos aí lapidado diamantes preciosos, que é o caso do Ulisses, é o caso do Robert, é o caso do Ismael, né? Nós temos aí 2 meninos que praticamente já conhecem de uma maneira bem profunda a palavra de Deus, já posso até considerá-los como pregadores, como palestrantes, que é o caso do Ismael e do João, tá? Eles têm um entendimento, eles têm uma desenvoltura, estão conseguindo aumentar o seu repertório, né? Nós temos hoje o Ulisses, que tem uma capacidade de aprender as artes musicais, as artes, né? Ele gosta de desenhar, ele gosta de tocar instrumento musical, então ele se desenvolveu muito rápido com o uso do violão, com o uso do pandeiro, né? Então estes são para nós hoje os destaques aí. Nós temos o Robert, que é um menino de 11 anos, que é um leitor assíduo da Bíblia Sagrada, né? Principalmente dos Evangelhos. Né? A família dele está de parabéns, que é um menino muito exemplar, ele é muito educado. E ele tem a capacidade de ficar louvando a Deus o dia todo, assim, sabe? O dia todo cantando hinos para Deus, né? Hinos da harpa, hinos para Deus aí. Né? Então nós temos estes exemplos aí. A gente tem uma certa dificuldade, o Júnior, professor Júnior, de conseguir hoje, né, um dos nossos desafios são os recursos humanos. A gente tem dificuldade em conseguir pessoas para estar atuando dentro do Instituto, porque é aquilo que eu falei no início, né? Não é fácil trabalhar com criança. Criança é complicado. Você leva um tempo aí para conquistar as crianças aí. Os jovens que estão conosco hoje já são os jovens que já têm uma caminhada conosco aí, né? Já tem um período aí de mais de 3 anos, a maioria deles que estão conosco aí. O que chegou agora, né? Alguns meses, né? É o Robert, que tem poucos meses que está aqui, mas já é uma referência aí entre os meninos, tá? Então eu já disse da questão do recurso humano, que nós não temos muitos adultos que estão tentando nos ajudar. Outra questão é os recursos financeiros. A gente tem algumas pessoas que nos ajudam,
Nós temos o Fernando da padaria, que ele doa pra gente segundas, quartas e sextas. Hoje é o dia de pegar, né? Nas quartas-feiras, hoje é quarta-feira. Hoje é o dia de pegar o pãozinho. Ele doa segunda, quarta e sexta. Cada dia desse ele doa 20 pãezinhos, feito na hora, tirado do forno. Tem o horário de ir lá pegar. Quando um dos meninos não podem pegar e eu estou disponível, eu que vou lá e busco, né? Agradeço ele de todo o coração. Nós temos o filho da Rita, que contribui com um valor mensal. E esse valor mensal é utilizado aqui para comprar coisas, né? Alimentos e tudo. Nós temos a própria Rita, nós temos o Afonso, que tem sempre nos ajudado, nós temos o Só André, nós temos uma pessoa que é amiga da Luciene, que ajuda com a internet. Eu não conheço a pessoa e a pessoa todo mês, ela pega o boleto da internet do ano inteiro e leva para ela. E ela paga a internet, que a internet que a gente usa é uma internet muito boa. O computador tem internet, o outro computador deu problema, a gente está aguardando um outro que a gente ganhou aí, né? Então a gente está com 2 computadores só, eram 3, 4, eram 4, 2 deram um problema, queimou a placa de vídeo. E aí nós temos o Bispo Marcelino, que além de ser o contador que nos ajuda aqui, é uma pessoa que ajuda o trabalho com um valor todo mês. Ele ajuda na contribuição do gás de cozinha. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguém. Nós temos o grupo da Conceição, do Janderson, né? E da Conceição, do Janderson. Esqueci o nome da outra pessoa. Nossa, se eu lembrar eu vou falar aqui, gente. Me perdoa, não me pegue na hora da saída. Que ajuda a gente com 7 cestas básicas todo mês. Então, quando eles não podem trazer, eu pego o carro aqui e vou lá e busco. Deixa eu ver se eu estou conseguindo responder suas perguntas aqui, né? Estou falando do projeto primeiro aqui, né? Porque trabalhar com crianças carentes ou não carentes, se nem são seus filhos, né? A gente entende que é preciso fazer alguma coisa. E aí eu já vou entrar na pergunta que você fez sobre as demandas sociais, né? Como atingir outras demandas sociais, tá? Eu estou falando das crianças, que nós estamos aqui mostrando para eles que existe uma direção, existe um caminho, e esse caminho é um caminho que precisa ser trabalhado, é um caminho que dá trabalho, o trabalho dá trabalho, né? E a gente entende que nós estamos fazendo, por trabalhar com crianças, nós estamos fazendo a prevenção, né? Nós estamos mostrando para eles que sim, é possível ser gente, sim, é possível ser gente digna, sim, é possível ser um jovem e ao mesmo tempo ter uma vida digna, é possível sim ser um jovem e não se envolver no mundo das drogas, é possível sim ser um adulto e ser responsável, ser trabalhador, respeitar as leis de trânsito, é possível sim ser homem e respeitar as mulheres, é possível sim ser mulher e respeitar os homens, é possível ser adulto e respeitar as crianças, é possível ser jovem e respeitar os idosos, é possível ser rico, respeitar os humildes, é possível ser humilde, porém um humilde de responsabilidade, um humilde que olha para a vida e fala, opa, peraí, eu posso conquistar mais. E a gente entende que é assim. E com isso, a gente, nessa preocupação, exatamente por causa das outras questões sociais, né, das demandas que talvez a gente não vai conseguir suprir, exemplos, né, a gente trabalha com crianças, né, crianças e jovens, mas tem pessoas que abriram mão de conviver dentro de um lar e estão vivendo nas ruas, né, o conhecido mendigo, né, mendigo, a pessoa em situação de rua, né. Então, a gente não trabalha com mendigo, mas pode acontecer de alguém bater no nosso portão, que já aconteceu, de um senhor bateu aqui no portão, ofereci um café, através do café surgiu a mensagem de Deus, eu falei com ele sobre Jesus, ele frequentou aqui uns 3 meses os cultos, depois ele voltou para as ruas, teve outros problemas e tal, né? Então, ou seja, tem demandas que estão além das nossas demandas, da nossa capacidade física, intelectual, financeira, de espaço físico, né? A gente trabalha com crianças, adolescentes, tentando mostrar para eles uma referência na vida, mostrar para eles uma direção. Mas vão ter coisas, vão ter situações que a gente não vai conseguir atuar. Exemplo, guerra lá no outro lado do planeta. Né? Eu não tenho condições, né, financeiras, talvez, né, ou, sei lá, de condição militar, né, sei lá, de estar saindo daqui do meu país,
né, do meu território para poder ir lá ajudar numa guerra, que talvez a guerra nem seja minha, ou talvez seja, né? Então a gente tem que estar sempre refletindo quanto a isso. Tem demandas que nós, né, eu, minha esposa e a nossa pequena equipe, não vamos dar conta, né? A gente teve que cancelar os almoços, as refeições, por justamente questões financeiras, infelizmente, né? A gente tinha o café da manhã, a gente tinha o almoço, a gente tinha o café da tarde e um lanche depois de todas as atividades. Sempre tem. O café da manhã continua tendo, fica ali uma garrafa de café, fica ali um biscoito, alguma coisa. O almoço a gente teve que cancelar primeiro porque é caro, não é fácil. A gente deixava disponível 15 refeições aqui. Então os meninos saíam da escola, os que estudavam de manhã, passavam aqui no instituto, falavam o que tinha acontecido na escola, se queriam falar, falavam, se queria adiantar os deveres de casa, adiantavam, se queria fazer um trabalho de escola, sentava aqui no computador para fazer um trabalho de escola, almoçavam, alguns tinham outras atividades à tarde, iam embora, alguns tinham eventos aqui no instituto à tarde, ficavam por aqui, né, as atividades que acontecem durante a tarde, a partir das 13 horas, e depois às 15 horas um café com pão, um café com leite, em pão, uma margarina, ou um biscoito, ou um suco, né? E à noite, geralmente à noite, nós temos aí os eventos aí. Infelizmente, por causa de recursos financeiros, tá, o professor Júnior, a gente teve que cancelar aí os almoços. Não temos condição de servir almoço. Pode ser que tenha ali um arroz, um feijão, pode ser que se precise for, a gente faça ali uma linguiça correndo ali, ou um ovo frito, né? Mas fornecer almoço igual a gente estava fornecendo durante 3 anos, a gente não tem condição mais, tá? Não tem, porque a gente não tem recurso financeiro para isso. As atividades da tarde, né? Que são a aula de arte, a música, o reforço escolar, a alfabetização, né? As preparações para cursos, né? Às vezes os meninos vêm para cá, tem dúvidas. Ah, eu vou fazer um curso de tal coisa, de tal área. Eu estou buscando aí orientações. A gente vai sentar, vai pesquisar, vai procurar saber. Ah, eu estou com um trabalho de escola nesta área específica. Aí vai sentar aqui, né? Tem todo um apoio aqui do melhor possível, né? Então os meninos estão sempre estudando, utilizando o espaço para isso. A aula de música, a musicalização, né, com o tio Silvio, ficou agendada para todas as sextas-feiras, a partir das 18 horas. Então, sexta-feira às 18 horas, os meninos vêm para cá. A gente fez uma campanha muito bonita para arrecadar violão. A gente conseguiu 5 violões, ou seja, hoje o Instituto Betel vai ter ao total 8 violões. Olha só, a gente tem condição hoje, tá? Com os instrumentos que a gente tem aqui, atender 8 pessoas com os nossos violões. O tio Silvio tem o dele, o Ulisses tem o dele, o Robert tem o dele e a Noemi tem o dela. Então, ou seja, nós temos condição hoje de atender 9 pessoas com os violões que a gente tem. Então, a gente está surgindo a possibilidade de ampliar a aula de música para mais um dia ou mais um horário, né? A gente está conversando aqui para ver se a gente consegue. O reforço escolar funciona todos os dias a partir das 13 horas. Então os meninos vêm para cá, senta aqui, conversa, bate um papo, toma um cafezinho com a gente, come um biscoito. A minha esposa, juntamente com o Ismael e a Alice, sua sobrinha, estão montando um bazar para tentar arrecadar algum recurso para manter a obra funcionando. A gente tem esses apoiadores fixos que também têm nos apoiado aí da melhor maneira possível. Voltando para as demandas, né? Eu ainda estou falando sobre o projeto. Você perguntou sobre as demandas. A vida humana, essa aqui eu vou deixar por último, a vida humana vale a pena. Por que trabalhar com as crianças carentes ou não carentes e se nem são seus filhos, certo? Por quê? Porque Deus permite injustiças sendo Ele justo, né? E como atingir outras demandas sociais. Então, por causa disso, nós temos hoje a nossa queridíssima amiga Márcia Bier, que é formada em psicologia e também na área do direito, que tem feito um trabalho maravilhoso aí nos sábados pela manhã.
ela atende os meninos e meninas que participam e os adultos que têm o interesse de participar aí de um trabalho voltado para a área da psicologia. E nas terças-feiras, a cada 15 dias, numa terça-feira de cada quinzena, a gente realiza aqui às 19 horas, no auditório, um encontro chamado Roda de Conversa, onde o nosso foco está sendo, a princípio, a ansiedade, mas nada impede que a gente avance para outros pontos aí da nossa vida. E por isso a gente entende que ao trabalhar com a cabecinha das crianças e dos jovens, a gente já começa aí a colher os frutos, já começa a trabalhar com os adultos também, tá? Então a gente está conseguindo ampliar ampliar o trabalho com outras demandas sociais, né? Eu tenho um curso, eu sou formado num curso de aconselhamento em dependência química. Então, às vezes nós somos procurados por pessoas que têm problemas na área de dependência química. Às vezes nós somos convidados para dar alguma palestra. A gente foi num centro de recuperação, uma casa de recuperação de dependentes, onde minha esposa e eu nós demos uma palestra lá para eles. Às vezes nós atendemos pessoas aqui que querem desabafar, querem conversar, né, querem bater um papo, falar sobre as suas vidas. E aquelas que a gente entende que o trabalho precisa da área da psicologia, a gente direciona para a Márcia. A Márcia é um amor de pessoa aí, né? Está nos ajudando muito aí, tá? Então essa é a nossa tentativa de atingir outras demandas, tá? Porque Deus permite a injustiça, sendo Ele justo. Então, Deus não permite a injustiça. O que Deus fez foi nos dar a liberdade. E é através dessa liberdade, nós, você e eu, nós os humanos, nós cometemos aí as talvez piores atrocidades que um bicho é capaz de fazer com o outro. Estou falando bicho porque nós também somos animais, né? Nós somos animais racionais, inteligentes, emocionais, animais com uma espécie de alma, uma espécie de mente, uma espécie de consciência. E devido a isso, a gente é capaz de discernir que isso é certo, isso aqui não é tão certo, mas isso aqui que é certo não está me dando tanto prazer, eu vou preferir continuar fazendo isso aqui que não é tão certo assim, mas eu estou tendo lucro com isso que eu estou fazendo que não é tão certo. Então a gente percebe que as injustiças são construídas por nós mesmos. Quando um humano acha, entende, acha que é capaz de ser superior ao outro. É quando um humano olha para o outro e fala, opa, eu posso me aproveitar disso aqui. É quando um humano pensa que por ter músculos ou por ter armas ou por ter algum tipo de poder, ele pode ter um ganho em cima de outro humano ou de outros humanos, tá? Parece que isso sempre foi assim, se a gente for olhar na história, né? O processo de construção social que nós os humanos fomos elaborando com o passar do tempo, parece que nos direciona isso, né? Parece que o mais forte é melhor ser mais forte, é melhor ter a casa maior, é melhor ter o carro mais caro, é melhor ter um emprego que paga mais. Então a gente parece que a gente vai criando essas injustiças porque a gente quer ter coisas. E na verdade a gente deveria estar preocupado em ser. Ser o quê? Um humano bem melhor do que a gente é. A gente tem condições a cada dia, né, de se tornar um humano melhorzinho se a gente determinar que vai ser. Infelizmente, o nosso sistema, o sistema capitalista ao qual nós estamos inseridos, ele nos faz querer ter coisas que muitas vezes vai nos fazer tomar atitudes que não eram para ser tomadas, tá? Pode ser que seja isso. Eu não sei se eu estou conseguindo te responder, né? Pode ser que eu fale demais. Depois, se você assistir esse vídeo, eu espero que você dê algum feedback, algum retorno, né? Porque se ficar alguma coisa vaga, aí eu te retorno depois aí, tá, ô Júnior, professor Júnior.
Perguntou, né, se Deus, por que Deus permite a injustiça sendo ele justo, né? Eu estou falando que somos nós que criamos aí a injustiça, né? Jesus é Deus, filho de Deus, outro Deus, um profeta, né? Faz essa pergunta interessante, né? Penso eu que Jesus é a... Lá em João vai dizer que Jesus é o verbo, né? Em latim, verbum, palavra, né? Palavra que significa ação, né? Eu amo, né? O verbo é o amor, né? É uma palavra de conexão aí, né? Em grego, se eu não me engano, é logos, conhecimento, né? Ou seja, eu penso que Jesus Cristo, Jesus é a consciência de Deus, Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é mestre, um rabino, né? Jesus é aquele que veio deixar uma mensagem poderosa, deixou uma mensagem poderosa em nossos corações, em nossas mentalidades. Por isso o Ocidente é amplamente influenciado pelo pensamento cristão, muito influenciado, né? Quer queira ou não, nós somos cristãos, tá? Eu sou ateu, não acredito nesse negócio. Então, nós estamos convivendo num sistema em que esse sistema foi baseado no cristianismo, e o cristianismo tem a ver com as falas, com as narrativas, com o pensamento, com a ideologia de Jesus de Nazaré, tá? O judeu, sabe um judeu chamado Jesus de Nazaré? É esse aí. Foi crucificado aí há uns 2000 anos atrás aí, por ter incomodado os poderosos, incomodado o sistema, né? Por ter uma filosofia abrangente, por ter uma filosofia que acolhe, uma filosofia que respeita, uma filosofia de amor ao próximo, né? A caridade, amar ao próximo como a si mesmo num nível muito mais profundo. É aquele que conseguiu deixar em nós a marca de que a vida que vale a pena de ser vivida é a vida dedicada ao próximo. Então, quando eu, irmão Gerson, e a minha esposa, tia Simone, se dedica 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas para fazer alguma coisa para o próximo, a gente entende que a gente está fazendo para nós também. É isso. Ontem, 8 horas da noite, segunda-feira, 8 horas da noite, eu estava no centro da cidade. Juiz de Fora, você daqui, você sabe muito bem que o centro da nossa cidade ele é horrível, dependendo do horário. Eu fui buscar algumas carteiras escolares, e o único horário que dava para pegar era nesse horário, às 8 horas da noite. Ou seja, você é doido, irmão Gerson? Você está fazendo o que 8 horas da noite? Estragando o seu carro, gastando combustível, sozinho, carregando carteira para rua fora. O lugar é difícil de parar. São os questionamentos que a gente tem que se fazer, né? Tá valendo a pena dedicar-se ao próximo? Você está seguindo exatamente aquilo que Deus pediu para você fazer? Você está fazendo porque você quer fazer, você é obrigado a fazer, você entende que precisa ser feito? Como você perguntou aqui, ó. Por que trabalhar com crianças carentes ou não carentes se nem são seus filhos? Será que eu entendi que eu preciso fazer aquilo que Jesus deixou ensinado lá nas Escrituras? Que é preciso amar ao próximo, é preciso acolher as crianças, é preciso respeitar a mulher, os idosos, é preciso levar uma mensagem que vai ajudar as pessoas a se libertarem. Se libertarem de quê? Delas próprias, né? Se libertar de si mesmo, para poder avançar, para poder ser um ser humano melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um marido melhor, né? Porque eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Tem uma parte que ele é perguntado, né? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem rico pergunta para ele, né? Ele vai dizer assim, por que me chamas bom? Há só um bom Deus. Interessante como se ele tem uns períodos das narrativas bíblicas, tem um período das escrituras, né, principalmente dos evangelhos, em que ele se coloca abaixo de Deus, né? Assim, ele não se coloca nivelado, né? Mas tem outros momentos em que ele vai dizer assim, eu e o Pai somos um, né? Somos uma unidade, estamos conectados. Então tem momentos que ele vai dizer, eu e o Pai somos um, e tem momentos que ele vai dizer, só um é bom, Deus, né? Então assim, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou Jesus de Nazaré. Então, pode ser que sim, pode ser que Deus seja Jesus, pode ser que Jesus seja Deus, pode ser que Jesus seja o Filho de Deus, pode ser que Deus seja o Pai de Jesus. Olha que loucura isso, né?
Pode ser que Jesus seja outro Deus? Pode ser, pode ser. Ou um profeta? Por que não? Se os nossos irmãos judeus entendem que Jesus é um profeta, se eu não me engano também o Islã também entende Jesus como um grande profeta, né? Eu só sei que ele é um grande mestre que deixou um ensinamento milenar e esse ensinamento está aí até hoje. A gente tem convivido com esse ensinamento tem feito parte das nossas vidas, tem feito conexões incríveis, né? Pessoas que hoje são a nossa família, fazem parte da nossa família, estão conosco na caminhada. E quando eles não estão aqui, a gente sente falta, né? A gente sente falta dos meninos que não participam mais, que a gente não tem mais tanto contato, né? Os que começaram conosco, praticamente os 6 primeiros que começaram conosco, praticamente nenhum deles participam mais, né? Nós temos algumas outras crianças que começaram há um ano para cá, que estão começando a se destacar, estão começando a se desenvolver de várias formas possíveis, estão começando a olhar para a vida com um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Mais atencioso. Os jovens que já começaram as suas vidas, né? No mercado de trabalho, tem toda aquela preocupação com o horário, com o dia, né? Com as questões, assim, preocupados em ajudar a família, preocupados em ajudar a si próprios. Olha, eu quero fazer isso, eu sonho em fazer isso, né? Vou dar um exemplo aqui muito simples. O nosso querido João Ítalo, ele guardou um dinheiro das férias dele, né? Seu primeiro ano de trabalho. E com esse dinheiro ele deu entrada aí para tirar sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação. E é assim, uma conquista, né, para ele e para nós. Conquista para ele e para nós, né? Como você disse aqui na pergunta, né? Nem são seus filhos, né? Como se, por que se dedicar tanto a pessoas que nem são seus parentes, né? Não é sua mãe, não é o seu pai, não é o seu filho, não é o seu irmão, não é sua irmã, né? E aí isso me leva lá, quando foram perguntar para Jesus, em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, não vou lembrar agora de cabeça o versículo, mas eles vão perguntar para Jesus, mestre, vão dizer para Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te falar, e ele vai responder assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Será que não são meus filhos? Né? Será que não são? Será que não são aquelas senhoras que a gente atende com o maior carinho, com o maior respeito? Será que não são minhas mães? Né? Será que não são minhas irmãs, meus irmãos? Será? Será que esses jovens que estão crescendo, o Ismael, o João, o Ícaro, o Evaristo, né? A Noemi, o Gustavo, o Giovanni, a Carol, a Sofia, né? A Júlia, né? Será que esses meninos não são nossos filhos? Será que não? O José Olavo, será que não é meu filho? Será que eu consigo responder isso? Né? Será que é? Será que não é? É isso, tá? Eu espero que eu esteja conseguindo te responder da melhor maneira possível. Se ficar alguma coisa que não foi muito bem entendida, você manda para mim de novo, que eu vou ter a honra de te responder, tá? Com o maior carinho, com o maior respeito aí. Um abraço especial para os nossos inscritos. Gente, se você puder nos ajudar, a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. 47, tá? A gente não tem condições de o recurso humano e o recurso financeiro de ampliar. A gente tem espaço para ampliar, mas eu não tenho como ampliar agora ainda, tá? Mas eu tenho espaço para ampliar, mas eu não tenho as condições nesse exato momento para ampliar. Por isso o canal, a gente pode conseguir atingir alguém com o canal, né? E são pessoas igual você, ô Júnior, professor Júnior. São pessoas igual você que tem nos ajudado aí a fazer a diferença, tá? Se você espalhar para alguém, para mais um, para mais um, para mais um, quem sabe o nosso conteúdo fique relevante e a gente consiga atingir alguém aí, tá? A vida humana vale a pena? Deixei essa por último. A vida humana vale a pena? Eu conheci eu trabalhei no hospital de câncer de 2018 a 2022.
E um dia eu fui fazer um reparo num dos quartos, na pediatria, e eu conheci uma menina de 13 anos, tá? Eu sei o nome, mas eu não vou falar o nome. Essa menina de 13 anos, ela tinha um irmão e eles moravam num assentamento de sem terra. Assentamento, de, assentamento aí. Numa cidade próxima aqui, mais ou menos próximo. E aí eles sobreviviam com coisas que eles ganhavam de igrejas, de instituições religiosas. E um dia o irmão ganhou uma bicicleta. E a bicicleta estava boa até certo ponto, mas em outros aspectos ela não estava tão boa, a bicicleta não tinha freios. E o menino um dia, andando pelo acampamento, ele levou um tombo, bateu a cabeça num tronco de árvore. Este tronco de árvore servia para rachar lenha e, neste caso, além de rachar lenha, serviu para rachar o crânio desse menino. Esse menino ficou internado com traumatismo craniano num hospital aqui de Juiz de Fora, na época. E aí a mãe do menino ficou com ele no hospital. Passou alguns dias que o menino ainda estava internado, né? A menina começou a sentir dores pelo corpo, dores pelo corpo, dores pelo corpo. E percebeu que precisaria ir no médico também. E quando ela foi no médico, com muitas dores, fizeram alguns exames e suspeitaram de leucemia. E aí ela ficou internada no hospital onde eu trabalhava, que justamente a, 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 a principal atividade desse hospital era tratamento na área do câncer. E aí a enfermeira que estava cuidando dela na época me disse que um dia foi cortar os cabelos dessa menina, que tinha longos cabelos, e que ela, depois de ver tanto sofrimento, tanta luta, ela não conseguia mais chorar, não tinha lágrimas para chorar. E aí, depois eu acabei saindo da empresa, né? Eu fui seguir outros caminhos aí. E depois eu fiquei sabendo que a menina tinha falecido. Então, assim, a vida é dura, nossa, a vida é soco o tempo todo, né? A gente tem que estar lutando para ficar de pé a maioria do tempo, a maioria das vezes não é fácil. Algumas pessoas vão cair mesmo e não vão conseguir superar, tá? Você pode ter certeza disso. Outras pessoas vão cair, vão sentir, mas vão se levantar. E é isso, a vida passa por cima. Mas eu vou te falar uma coisa, ô Júnior, professor Júnior. Vale a pena cada segundo, tá? A minha dica para você é se agarrar aos bons, aproveitar a sua vida da melhor maneira possível, né? Amar as pessoas que estão à sua volta, aqueles que são caros para você. Perdoar, se você tem alguém, né? Você disse aqui que terminou um relacionamento, né? Uma separação, né? A minha dica para você é não guardar mágoa, não guarda no teu coração, segue a tua vida, procura superar, procura colocar a cabeça em dia, procura manter o foco.